Olá, eu sou o Rafael Farias Gonçalves, sou professor de administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, especialmente me dedico às áreas de gestão de pessoas, cultura e comportamento organizacional e gerenciamento de projetos. Desde 2012 estou como diretor de gestão de pessoas no IFNMG. Inicialmente, quero desejar a vocês, pós-graduandos, boas-vindas e dizer da minha satisfação em participar desta aula inaugural. Como professor da área de administração, fico entusiasmado com a perspectiva da formação de vocês, impactar positivamente as organizações em que trabalham ou que pretendem trabalhar. A partir da aplicação dos conhecimentos, métodos e técnicas da ciência da administração, tenho certeza de que vocês farão a diferença nos ambientes de trabalho e nas instituições. Posso afirmar que, independente do segmento de atuação, seja ela da iniciativa pública ou privada, o fator preponderante para o desenvolvimento e sucesso de uma organização atualmente é a gestão profissional, e isso se faz com gestores capacitados. Tenham certeza de que vocês contarão no SEAD com uma equipe qualificada e comprometida, composta por professores, coordenadores, tutores à distância e presenciais e técnicos de diversas áreas, que prestarão total auxílio para que vocês tenham sucesso em todas as etapas do curso. Falando de formação gerencial, uma das principais competências de um bom gestor é conhecer o contexto ou ambiente dos negócios da sua organização, se antecipar no planejamento e na gestão de mudanças internas para adequar sua forma de atuação e entrega de bens e serviços aos usuários de maneira eficiente e alcançando os resultados projetados, levando em consideração sempre a necessidade de se adaptar rapidamente às constantes e aceleradas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que estamos vivenciando. Com base em pesquisas realizadas nos últimos anos e em indicações de especialistas da área de gestão, eu quero compartilhar com vocês algumas tendências para a gestão das organizações nos próximos anos e que representarão ou uma oportunidade ou uma ameaça, dependendo do nível de preparação e antecipação das organizações e dos gestores. Então vejam comigo algumas tendências que destaco para vocês a partir de agora. Eu adianto que você vai perceber que as novas tecnologias e a autonomia dos profissionais estão dando o tom de mudança na forma como vivemos, nos relacionamos e trabalhamos nas organizações públicas. A primeira tendência é a tendência do Big Data. O Big Data é um conjunto de dados muito grandes ou complexos que os aplicativos de processamento de dados tradicionais das organizações ainda não conseguem lidar. Os desafios dessa área incluem a análise, a captura, a curadoria de dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre privacidade de dados, os quais impactam diretamente o negócio da organização, de forma estruturada ou não. Portanto, ter domínio do Big Data garante uma análise mais antecipada e acurada e precisa, que leva à tomada de decisões com mais confiança e agilidade. Além disso, melhores decisões podem significar maior eficiência operacional, melhoria da governança, redução de riscos e redução de custos. A tendência é que, nos próximos anos, o uso desses dados seja ainda mais presente nas organizações, que podem se aproveitar das informações levantadas para planejar estratégias e, consequentemente, se desenvolver um tanto mais. A segunda tendência é a tendência da experiência social. É um apontamento feito pelos especialistas sobre um aumento acentuado do interesse pela ética digital e uma ampliação do debate sobre o capitalismo consciente. As organizações que já possuem foco na experiência do cliente ou dos usuários e dos seus colaboradores devem se dedicar também à experiência social. Isso significa dizer levar em consideração o impacto que suas ações terão na sociedade e no meio ambiente. É onde haverá custos ocultos que comprometem a eficiência operacional e onde estarão mais expostas aos riscos. A terceira tendência é pensar além do serviço ou do produto. Com clientes ou usuários mais exigentes, apenas o serviço ou os produtos oferecidos não são diferenciais no momento da entrega. Será cada vez mais necessário demonstrar clara diferença do que esses bens ou serviços podem fazer para a sociedade. Portanto,
Se uma organização não tiver um propósito maior do que o crescimento econômico ou o cumprimento de metas, correrá o risco de ter valores que não ressoarão nas pessoas, não criarão significado. O propósito ou a missão institucional é compartilhado com seu público e sua essência é clara. A geração de vínculo e de defesa própria da organização estará garantida. Uma outra tendência importante é a inovação colaborativa. O maior desafio das organizações é se adaptar às inovações com agilidade. Um processo de mudança organizacional mexe diretamente com a cultura das instituições e isso gera resistências. Uma das soluções é dar voz às partes interessadas e trazer inovação dirigida pelo usuário para a própria organização. Portanto, as organizações terão de centrar seus esforços nas pessoas. É necessário, primeiro, inspirar pessoas, lideranças, funcionários, para criar depois um ambiente amigável às inovações e propenso a elas. Permitir que os funcionários ajudem a definir o futuro da sua organização, investir tempo em recursos, em equipes de treinamento para desenvolver novas habilidades multidisciplinares, incorporar equipes multifuncionais para sustentar a inovação, são comportamentos que a organização e os gestores deverão desenvolver e aplicar. Uma outra tendência é a tendência da geração Z que entra no mercado de trabalho. Gerenciar diferentes gerações com características tão distintas já deixou de ser uma tendência e agora é uma realidade em qualquer organização. Contudo, chegou a hora de aprender a trabalhar com a geração Z, também conhecida como a geração milênio ou os nativos digitais. Certamente estão entre nós alguns deles. São pessoas nascidas na metade da década de 90 até o ano de 2010. Portanto, são jovens que estão se inserindo ainda no mercado de trabalho. O número da geração Z no mercado atual deve crescer muito neste e nos próximos anos, e as organizações devem saber como tratá-los, pois são pessoas que já nasceram em um mundo extremamente tecnológico e conectado, os quais certamente teriam muita dificuldade em trabalhar em uma organização retrógrada e com processos ainda analógicos. Talvez esse desafio seja ainda maior quando se pensa em organizações públicas, considerando que a forma de seleção dos servidores, em sua maioria, é feita através de concurso público, que não avalia aspectos comportamentais e de inteligência emocional. Quero mostrar para vocês também uma forte tendência de flexibilidade do trabalho e do home office. Com a consolidação da internet, do modelo empresarial de startups, cada vez mais as pessoas encontram formas de ganhar a vida por conta própria, muitas vezes de maneira online. A liberdade de poder escolher como, onde e em que horário trabalhar dá o tom do futuro nas organizações. Além da evolução da tecnologia, outros fatores relacionados à infraestrutura urbana, de serviços públicos nos grandes centros e mesmo em cidades médias, têm induzido a esses modelos de trabalho. Pesquisas apontam que entre os brasileiros, 77% querem ter controle e flexibilidade para trabalhar onde e do jeito que desejarem. Na administração pública, já se multiplicam experiências de teletrabalho e de jornadas flexibilizadas. Uma outra tendência que vocês, gestores, têm que observar é a educação corporativa à distância. Pesquisas recentes indicam que 75% dos brasileiros entrevistados, profissionais de diversas organizações, acham provável a adoção de tecnologia como principal instrumento de aprendizado e registro de novos conhecimentos no meio corporativo. As pessoas querem ter acesso ao aprendizado online e isso revoluciona a maneira como as organizações planejam e oferecem seus treinamentos. A sofisticação das ferramentas de EAD tem paulatinamente enfraquecido resistências e essa modalidade de estudo, ano a ano, tem registrado um aumento no número de adeptos. Outra tendência, gestores, é a tendência da autogestão. Não há mais espaço para pegar na mão do funcionário e controlar sua produtividade. Isso ficou para trás. A administração do desempenho da equipe deixará de ser restrita aos gestores, o que deve refinar e definir a relação de trabalho entre superiores e subordinados. O mundo caminha para que as estruturas organizacionais sejam menos hierarquizadas e mais colaborativas. Autogestão significa que não haverá mecanismo de controle de desempenho.
Não significa. A tendência é que o feedback e o reconhecimento ganhem dinamismo e sejam feitos em tempo real. Enfim, essas são algumas tendências que devem estar no radar de gestores, sejam em organizações públicas ou privadas, porque serão alcançados em seus negócios direto ou indiretamente. Sabemos que na administração pública existe uma variável, que é a política, que exerce muito mais influência na velocidade das transformações do que na iniciativa privada. Uma empresa privada tem a possibilidade de se isolar, de se especializar em determinado produto ou serviço, considerando todas as mudanças do ambiente organizacional e ainda oferecendo com maior qualidade e menor preço possível estes bens ou serviços. Nas instituições públicas, existe um conjunto maior de variáveis, racionalidades limitadas, é um tanto menor o controle sobre os processos. Também temos que levar em consideração a transversalidade e a intersetorialidade das políticas públicas, as questões federativas e as questões orçamentárias, que são complexas e muitas vezes restritas. Tudo isso combinado com determinados traços da cultura organizacional que conhecemos, arraigados na administração pública brasileira e que historicamente têm mantido resistência às mudanças e reformas administrativas propostas até o momento. Eu acredito que vocês perceberam a amplitude das questões que envolvem a gestão e os gestores nas organizações. Poderíamos aqui tecer uma teia extensa de discussões e com os temas mais variados, mas vocês terão essa oportunidade ao longo do curso. Por isso, se esforcem em explorar o vasto conteúdo e as referências do curso para enriquecer os momentos de debate e contribuírem com a formação coletiva. Dessa forma, eu tenho que citar a mestra Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu desejo que vocês permaneçam entusiasmados durante toda essa jornada de aprendizagem e aproveitem todas as informações e recursos que serão colocados à sua disposição para se desenvolver nesta área de conhecimento. Abraços e sucesso!